Olá, muito boa tarde, Brasil Esportes no ar nesta segunda-feira, dia 6 de julho de 2015, primeiro Brasil Esportes da semana. E hoje no programa vamos comentar como foi mais uma rodada do Brasileirão que teve mudanças no G4. O Atlético Mineiro está em primeiro lugar, em segundo lugar o Grêmio, em terceiro o Sport, em quarto o Fluminense. O Corinthians perdeu a chance de entrar no G4 e quando ficou no 0-0 diante do Goiás aqui no Serra Dourada. E também vamos comentar sobre mais uma derrota do Flamengo. Pior que o Flamengo perdeu no Maracanã em casa, é chato, né? Vamos também comentar sobre a Série B. O Botafogo goleou o Sampaio Corrêa em 5-0 e também o Chile é o campeão da Copa América, venceu a Argentina nos pênaltis. Começar então com a Série B, rodada completa. Olha aí, o jogo do Botafogo, 5-0. Os dois primeiros gols foram feitos pelo Luiz Henrique, que estreou no Botafogo. Que estreia boa do Luiz Henrique, 17 anos de idade. O terceiro gol, quem fez foi o Rodrigo Pimpão, de pênalti, aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois, mais um gol do Rodrigo Pimpão, aos 26 do segundo tempo. E aí o Botafogo contou com mais um pênalti e dessa vez quem cobrou e fez foi o Thiago Carleto, aos 31 minutos do segundo tempo. Então, vitória do Botafogo. Seguindo, o Bragantino perdeu em casa para o Santa Cruz. O Anderson Aquino abriu o placar para o Santa Cruz. Depois o Renatinho vai aumentar a vantagem do Santa aos 35 minutos do segundo tempo com esse golaço de cobertura. E o Rodolfo vai diminuir para o Bragantino. Então, vitória do Santa Cruz diante do Bragantino. Agora direto para o Bavi. Olha aí, ó. O Guilherme Mates fez o primeiro para o Vitória, aos 4 minutos do primeiro tempo. Depois, o Escudeiro vai cobrar pênalti e vai fazer o segundo do Vitória. O Rogério, aos 37 minutos do segundo tempo, vai contar com essa sorte aí e fazer o terceiro. Aí o Max Biancucci vai diminuir para o Bahia, gol de cabeça. E aí o Robert, aos 48 minutos do segundo tempo, vai fazer o quarto e último do jogo. Vitória do Vitória. O Náutico venceu o Oeste por 2-1. O Douglas fez o primeiro gol para o Náutico. Depois o Júnior Negão vai diminuir para o Oeste. Teve muitos golaços nessa rodada, hein, na Série B. E depois o Gil Mineiro, aos 29 minutos do segundo tempo, vai garantir a vitória do Náutico. Mais uma vitória do Náutico que está, né, no G4. América Mineiro 3-1 diante do Mojimirim. O Mancini fez esse primeiro de pênalti. Depois o Edson Ratinho também de pênalti, vai deixar tudo igual na partida. O Marcelo Toscano, aos 35 minutos do segundo tempo, vai fazer 2-1 para o América Mineiro. E aí o Richarlison de cabeça vai fazer o terceiro e último. Então, mais uma vitória do América Mineiro, que está no G4. Empate entre CRB e Boa Esporte. O Zé Carlos abriu o placar para o CRB. Olha aí, ó, bonito também. E o Radamés, de pênalti, vai empatar a partida aos 46 minutos do segundo tempo. Vai cobrar e vai fazer. É isso aí, lembrando que o jogo entre Paraná e Criciúma ficou no 0-0. Então tem como a gente deixar de falar dessa grande vitória do Botafogo diante do Sampaio Corrêa, André, em 5-0. A gente comentou na sexta-feira, né, como seria essa partida. Então foi muito fácil pro Botafogo, né? Foi, e a grande estreia do Luiz Henrique, jogador de 17 anos, veio da base do Botafogo. Na semana passada o técnico René Simões já dizia que ele estava treinando bem, que ele estava impressionado, que os colegas também estavam impressionados. E a estreia dele foi muito boa. Fez 2 gols nessa grande vitória de 5-0 contra um time que vinha fazendo um bom campeonato. Um começo bom. Não esperava esse resultado todo não, todo esse placar não. A vitória do Botafogo, normal, mas o placar foi meio dilatado. Mas merecido pelo que o Botafogo produziu no jogo. Vamos então direto para a classificação da Série B. Teve mudanças aí, olha lá. O Botafogo continua em primeiro, Paysandu em segundo, Náutico em terceiro, América Mineiro em quarto. E no Z4, Boa Esporte, Atlético Goianiense, Ceará e Mojimirim. E agora confira o Pronto Falei.
Não adianta nada trazer um técnico estrangeiro se não levar o profissional a sério. E isso está acontecendo no São Paulo. No São Paulo, as pessoas que comandam o clube e os comandados do Osório não estão levando a sério. Primeiro a diretoria, a partir do momento que começa a tirar jogadores sem pelo menos avisar o treinador. Ele perdeu praticamente um meio-campo inteiro, perdeu jogadores de defesa, começa a negociar atletas e tem a possibilidade de negociar ainda mais. E dá para notar que os jogadores não estão assimilando ou pelo menos estão tendo má vontade com o novo técnico. Um exemplo foi o Centurion, que colocou no Twitter ontem que não poderia fazer mágica entrando em apenas 10 minutos na equipe. Isso é falta de profissionalismo do jogador. Em 10 minutos dá para fazer sim. Ele entrou lá para fazer gol. E se ele faz o gol, ele ia agradecer o treinador por ter colocado nos últimos 10 minutos. E o Michel Bastos xingou o técnico, saiu xingando quando foi substituído. Isso não se faz. Dá para notar que o Osório, dessa maneira, vai ter vida curta no São Paulo, por pura má vontade dos dirigentes e dos jogadores. Ele está sendo fritado lá. Pronto, falei. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos conferir se você vai aparecer na nossa torcida nesta segunda-feira, começando com Artêmio, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tomando seu chimarrão. Edson e Lucas, de Água Preta, Pernambuco. Elton Carlos Bala e Desmar Queiroz, de Fortaleza, Ceará. Enzo e Keila, lá de Belém do Pará. Gilvan de Giral, do Ponciano, Alagoas. Vascaíno. Júnior e Renan, lá de São Luís, do Maranhão. Carliane, Quinta e Ana Caline, de Leme, São Paulo. Lourenço, Vitor Hugo e Isadora, de Três Corações, Minas Gerais. Lucas, de Cajari, Maranhão, e eu lá no fundo. Obrigada, Lucas. Marquinhos, de Trindade, Goiás. Pichê, lá de Santa Rita, Paraíba. Raíssa, de João Pessoa, Paraíba também. Raí Alves, lá de Piracuruca, Piauí. Tailânio e Larissa, de Fortaleza, Ceará. Washington é seu fã, André. Washington Luiz, lá de Buriti dos Lopes, Piauí. Valeu, Washington. É isso aí, para você que deseja aparecer no nosso programa, basta mandar a sua foto com o seu nome e o nome da sua cidade. Agora um recado importantíssimo para você que fuma, quer deixar de fumar, mas não sabe como. Agora você, amigo, amiga que é fumante, preste muita atenção. Todo fumante sabe que fumar faz mal, não é mesmo? Mas você sabia que além de você, os seus familiares também são prejudicados? Mas tem como você se livrar deste mal. O Nicozero já ajudou mais de 20 mil pessoas a parar de fumar só nos últimos 3 meses com um tratamento natural que dura cerca de 15 dias. Isso é verdade, Wesley? Isso mesmo, Lu. Segundo o Ministério da Saúde, 90% dos casos de câncer de pulmão ocorrem em fumantes e 40% de outros tipos de câncer ocorre com os familiares, filhos, netos, sobrinhos, esposa. O Nicozero é um tratamento natural, vai tirar a sua vontade de fumar e desintoxicar o seu organismo. Você vai parar de fumar em menos de 15 dias e pode viver aí de 30 a 40 anos a mais. Então fala pro pessoal de casa como é fácil adquirir este produto. Muito simples, ligando agora no 0800 003 0310. Hoje você ganha um descontão mais um brinde especial. A dica foi dada. Pare de fumar. É isso aí, agora o assunto é Copa América, porque foi nervoso, foi dramático, foi emocionante, não poderia ser de outro jeito, né, André? Depois de empatar em 0-0 no tempo real e na prorrogação, o Chile venceu a Argentina nos pênaltis e venceu em casa. Venceu em casa e eu acredito que foi feita justiça, né? Na loteria dos pênaltis deu a seleção que mereceu mais a vitória, que buscou mais o gol, que jogou melhor, que jogou de uma forma organizada, que soube anular a força do adversário, que foi a seleção chilena. Tá de parabéns o Chile. E a gente... Não esperava, eu não esperava, mas no jogo eles mostraram que futebol é ali, os 11 contra 11, é nos 90 minutos, e quem se achar melhor do que o outro acaba dançando. No caso foi a
a seleção da Argentina, que coloca mais um vice na sua galeria. Agora é Brasileirão, vamos conferir os primeiros jogos que aconteceram na 11ª rodada, começando com a vitória do Cruzeiro 2-0 diante do Atlético Paranaense. O De Arrascaeta fez o primeiro aos 40 minutos do primeiro tempo e depois o Marinho de cabeça garantiu a vitória do Cruzeiro. Cruzeiro que voltou a vencer, o bom foi em casa, né? Chapecoense venceu o Vasco com esse golaço, 1-0, gol de bicicleta. Olha aí. Bonito, André? Bonito. O Avaí empatou em 2-2 com o Sport. Primeiro gol quem fez foi o Diego Souza para o Sport de cabeça. Depois o Renan, aos 37 minutos, deixou tudo igual. Samuel Xavier vai fazer gol contra para o Avaí. Olha aí o gol contra do Samuel. E aí depois o André vai contar com esse pênalti e vai deixar tudo igual. Santos perdeu para o Grêmio em casa, 3-1. Pedro Rocha fez o primeiro para o Grêmio. Depois o Rafael Galhardo vai aumentar a vantagem, 2-0. Ricardo Oliveira vai garantir esse gol de cobertura, 2-1. E o Yuri Mamute vai fazer o terceiro para o Grêmio. Segunda vitória do Grêmio fora de casa. Vamos falar então do empate entre São Paulo e Fluminense, duelo de tricolores. O resultado foi ótimo para o Fluminense, que está no G4, mas para o São Paulo, eu acho que ainda é cedo a gente falar em crise, né? Porque restam apenas 4 pontos para o São Paulo retornar ao G4, mas o começo do Osório foi promissor, né? Conseguiu 2 vitórias, mas já foi goleado pelo Palmeiras, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Avaí. E agora ficou nesse 0-0 diante do Fluminense. Alguma coisa pode acontecer essa semana com o Osório, André? Não, acredito que ainda não, mas ele tá sendo fritado lá no São Paulo. A situação dele não é fácil não. Nos últimos 5 jogos só teve uma vitória. E pelo jeito o pessoal tá de má vontade com ele. De volta ao Brasil Esportes, agora vamos continuar com a sequência dos jogos que aconteceram nessa 11ª rodada da Série A. Ponte Preta perdeu para o Palmeiras 2-0. O Dudu de cabeça fez o primeiro e mais um gol do Dudu aos 39 minutos do primeiro tempo. Uma vitória do Palmeiras, a terceira, hein? Comando do Marcelo Oliveira. O Flamengo perdeu em casa para o Figueirense. O primeiro gol quem fez foi o Alan Patrick para o Flamengo e depois o Ricardinho de falta vai deixar tudo igual. E aí o Fabinho, aos 47 minutos do segundo tempo, vai garantir a vitória do Figueirense fora de casa. E Flamengo. O Internacional perdeu em casa para o Atlético Mineiro 3-1. Maxwell fez 2. O primeiro foi aos 13 minutos do segundo tempo, o segundo aos 31 minutos do segundo tempo. Olha aí, depois o Thiago Ribeiro. 3 minutos depois do segundo tempo, ele vai fazer o terceiro. E aí o Lisandro Lopes, após essa falha na zaga do Atlético Mineiro, que grande falha, hein? Olha lá. Vai diminuir para o Inter, mas não dava mais tempo não. Vitória do Atlético Mineiro, 3-1. E André, que Atlético é esse, hein? Venceram o Internacional no Beira-Rio. Já assumiu a liderança do campeonato de forma merecida. Para mim é um time mais organizado. Hoje o que tem mais condições de conquistar o Campeonato Brasileiro. Se bem que o campeonato está muito equilibrado, né? 3 times na liderança com 23 pontos conquistados e o Sport é o único invicto da competição. E agora chegou a hora da classificação. Vamos conferir aqui quem está no G4, quem está no Z4. Olha lá. Atlético Mineiro, Grêmio, Sport, Fluminense. E no Z4, Santos, Vasco, Coritiba e Joinville. Lembrando que esse jogo entre Coritiba e Joinville, gente, ficou no 0-0. E também Goiás e Corinthians. André, falando em Goiás e Corinthians, vamos colocar imagens aí do empate em 0-0 no Serra Dourada. Paulo Roberto Falcão chega hoje em Goiás. Aliás, acho que já chegou, né? Chegou e foi embora. E foi para o Rio de Janeiro. Aí volta à tarde. Ah, mas o que ele veio fazer aqui? Ele veio, acertou tudo e aí agora de manhã ele está lá na CBF, naquela reunião lá dos ex-treinadores. Sim, entendi. Então ele está lá. É um cara que está tentando decolar como técnico. Vamos ver se o Goiás oferece essa condição para ele. Acho que o Falcão ele precisava insistir mais nessa carreira. Não adianta nada ele ser técnico e daqui 2 meses ele voltar a ser comentarista. Ele tem que decidir o que ele quer ser. Por exemplo, eu decidi ser comentarista. Eu não quero ser técnico de futebol. Nossa, André, adorei. Então decida, Falcão, decida a sua vida, que a gente vai colocar aqui como ficou o Cartola. Coloca aqui na tela. Vai, André, fala aí. Aí, ó,
PSYDD 90, Tiranos, Brasília, Palmerica, Cruzeiro, Luxura, Lion, Esporte Negredo, Pôr do Sol, Real Avatar e na Liga Brasil Esportes. Nessa rodada eu fiquei na posição 235 entre mais de 500. Eu tive então, uma participação média. Pois é, mas a rodada anterior sua colocação foi melhor, não foi? Foi melhor. Foi entre os 60. Entre os 60. O Hugo de Fortaleza, ele passou uma informação, e é verdade, viu, Hugo? Ele está dizendo, é verdade essa informação de que o Messi rejeitou o prêmio de melhor da Copa América? É verdade. A emissora de TV já deu essa notícia e realmente aconteceu. E faz sentido, né? Não ia virar chacota. Melhor da Copa e vice. Melhor da Copa América e vice. Desde 93 que a Argentina não conquista título, né? Desde 93. E mais um vice nessa era do Messi. Mascherano estava reclamando, 6 títulos de vice. É isso aí.